Fala rapaziada, bem-vindos ao Papo Cabeça. Hoje eu tô aqui sozinho para apresentar para vocês um novo quadro aqui do programa, que é o de Papo com o Diretor, onde o Rodrigo vai entrevistar algumas pessoas. E hoje a gente começa com duas pilotas. Espero que vocês curtam, aproveitem, prestigiem, deixa o like, se inscreve, curte e fica com o vídeo aí. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós estamos no nosso quarto episódio do podcast do INSA, o Papo Cabeça. E hoje a presença de duas pilotas, é isso? Os dois são corretos. Os dois são corretos. Mas eu vou falar pilotas então, porque vocês são pilotas. Então, duas pilotas de avião que vai falar um pouco sobre a atuação, um pouquinho da história na aviação, vai partilhar como é que foi, desde lá, se foi desde criança, se foi depois de adulto, enfim. Então nós vamos ouvir um pouquinho a história. E tem uma história que é interessante, que falam que quando um piloto ou uma pilota começa a falar de aviação, prestem atenção que é a história de amor, né? Que é a coisa que vem do coração. Então, com certeza, essa fala, essa tarde, hoje, nós vamos poder desfrutar desse amor que vocês têm pela aviação. Eu sou vítima de falar também, porque também amo a aviação. Então, com certeza, vai ser um bate-papo bem bacana. E para começarmos, vocês vão se apresentar, né? Então, por favor, se apresente, fale quem você é, a sua formação acadêmica e também o que você faz da vida. Olá, meu nome é Maria Gabriela, sou instrutora de voo de avião na Volare, formada em Ciências Aeronáuticas e agradeço muito a você pelo convite de estar aqui hoje podendo compartilhar um pouquinho sobre a trajetória. Show de bola. Ótima instrutora, viu? Por sinal. Por favor, se apresente. Meu nome é Camila, eu sou advogada de formação, mas o meu pai é piloto há quase 49 anos. E aí eu, próximo dos 40, resolvi aprender também. E tô lá, a Gabi é minha instrutora também, tô lá, acabei de solar tem pouco tempo, e tô na luta para aprender, para checar essa carteira. Muito bem. Ótimo, então estão apresentadas as nossas convidadas e agora a pergunta é: como vocês decidiram, como e quando, né? Vocês decidiram ser pilotas de avião? Vamos começar aqui pela Gabriela. Fala um pouquinho da sua história. Então, comigo começa desde pequenininha, igual você falou, vai ouvir uma história de amor agora. Começou quando eu tinha 11 anos, eu fiz minha primeira viagem de avião para Bahia, né? E assim, eu não tinha muito contato com aviação quando eu era menor, antes dos 11 anos, né? O primeiro contato foi nessa viagem. Eu lembro que como foi uma viagem em família, meus familiares ficavam perguntando: Gabi, tá com medo? Primeira vez que vai andar de avião? E eu lembro que não, pelo contrário, eu estava muito ansiosa, eu não via a hora de poder voar. E eu lembro que quando eu entrei assim no avião, parece que eu senti alguma coisa diferente. Eu lembro muito da decolagem, que é aquele momento até que a gente sente, né, a força da decolagem. E depois que eu fiz essa viagem, ainda a ficha não tinha caído que eu queria ser piloto, só admiração Que pela avião que aviação. era, Gabi? Era um Boeing 737, eu tava viajando pela Gol. E eu lembro que depois desse voo, eu fiquei muito na cabeça da minha mãe. Mãe, quero andar de avião de novo, não vejo a hora de andar de avião. Daí eu lembro que eu tava assistindo TV, ainda nesse mesmo ano, e eu vi uma reportagem de como se tornar piloto de avião. E parece que a ficha caiu nesse momento, quando eu tinha 11 anos, né? Daí eu lembro que eu fui direto pro computador pesquisar mais informações. Eu lembro que depois de um ano eu fiz essa mesma viagem. Então, assim, o coração disparava. Eu lembro que eu ficava com os olhos lacrimejando só de olhar um avião. Era muito amor, assim, pela aviação, um amor que eu não conhecia.
E Chegou aí daí- na cabine também ou não? Eu não cheguei na cabine, eu fiquei meio vergonhosa na época, né? Querer eu queria, mas fiquei meio vergonhosa, acabei que não fui. Mas desde aí eu comecei a falar, quero ser piloto, quero ser piloto. No início o pessoal estranhou, né? Achou que era uma coisa da minha cabeça, mas não tirei. Isso eu tô assim até hoje, cada vez me apaixono mais pela aviação. Uhum. Muito bem. História maravilhosa. E com certeza, se deixar, você fala a tarde inteira, né? Sim, com certeza. E você, Camila, Ai, como minha foi? história é bem diferente. Meu pai fez aeroclube aqui em Londrina em 79 e foi voar lá para Itaituba, lá pro Pará. E aí ele voou um tempo lá, voltou para Londrina, casou com a minha mãe e levou ela para lá. Então para mim sempre foi muito natural, avião e peça de avião e tudo, muita mecânica, coisa de mecânica, meu pai tem muita ferramenta, para mim isso tudo sempre foi tudo muito normal. Eu cresci, quando eu nasci meu pai já tinha avião, então para mim, eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu andei de avião. E aí eu nasci lá no Mato Grosso, porque meu pai acabou ficando para lá, eu nasci no Mato Grosso, vim para estudar, me formei, abri meu escritório, advogo. E aí a gente fica nesse vai e vem, meu pai entre Mato Grosso e o Paraná. E numa dessas vezes, tem uns 2 anos e quase 3 anos, foi a última vez que eu vim de avião com meu pai e com a minha mãe, do Mato Grosso para cá. E tava o meu pai no comando, eu na direita e minha mãe atrás. E eu olhei pro meu pai e eu comecei a reparar a barba branca, que a idade já estava chegando, sabe? Tem um momento que a gente olha pro pai e fala, passa para todo mundo. E ele fala que ele vai voar até os 80. E aí Quantos anos ele tem hoje? ele tá com 69. Aí tem muito 67, tempo aí. desculpa, aumentei um pouco, é 67. E aí eu olhei pra ele e eu pensei, ao mesmo tempo que bateu aquela nostalgia, eu olhei e falei, se acontece alguma coisa com meu pai, tô eu e minha mãe aqui e a gente não sabe fazer nada. Morre nós 3. E fiquei com aquela sementinha na cabeça. E aí passou um tempo, eu tava passando pela Santos Dumont, pela rua Santos Dumont, olhei pro aeroclube, falei, vou aprender. Entrei com o carro, fiz minha inscrição e minha matrícula no teórico. E aí eu voltei para casa e eu sou de humanas, eu sou péssima em conta. E eu cheguei em casa e falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu comecei a folhear os livrinhos, assim, coisa de mecânica e números. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Aí cheguei pro meu pai, ninguém até então sabia, cheguei pro meu pai bem quietinho e falei, pai, eu me inscrevi, fiz minha matrícula no curso de piloto privado, só que não conta pra ninguém porque eu tenho medo de não passar. Então deixa que eu vou contar pra todo mundo a hora que eu passar na banca da ANAC. Mas não deu os 3 dias, teve uma festa de família, a hora que eu apontei na porta, todo mundo... Minha família é boca de sacola. Era pra guardar segredo, né? Era. Era pra contar só quando eu passasse. E ele... Aí foi, aí fiz o teórico, deu certo, passei, fiz o CMA e é essa história. Não pretendo fazer disso a minha profissão. Eu amo advocacia. Tudo isso que a Gabi falou, essa emoção, eu sinto na advocacia. Mas, sem sombra de dúvida, a aviação é muito apaixonante. É uma coisa assim que, depois que você descobre, é difícil parar. Sim. É o vírus, né? O aerococcus. É. E, Gabi, onde você quer chegar na aviação? Qual que é a sua pretensão? O meu maior sonho é entrar numa linha aérea, porque eu acho que desde o primeiro momento foi isso que eu me apaixonei, né? Eu lembro no aeroporto a tripulação passando, então eu acho que foi amor à primeira vista a esse tipo de aviação, né? Não que eu não goste das outras, gosto muito também, mas companhia aérea é meu objetivo principal. Tem preferência? Deixar no ar. Deixa no ar, qualquer uma, né? Qualquer uma. Então tá bom. Que legal, que bacana a história de vocês. É bastante realmente é bastante emocionante, né? Quando a gente ouve as histórias, porque cada um tem uma forma, né? De se encontrar na aviação, de se aproximar da aviação, né? E isso realmente é algo fascinante, né? Deixa a gente muito feliz.
Outra pergunta que eu queria fazer para vocês, né, que comentando aqui antes de iniciarmos do solo da Camila, que foi recentemente, né? Então a gente sabe que o voo solo, para quem não sabe, é a primeira vez que o aluno que está no processo de aprendizagem, de instrução, voa sozinho. É quando o instrutor dá o tapinha nas costas e fala, agora tá contigo, e vai, mas volta com o avião inteiro, né? Então, o voo solo é o ápice, né, Muito no marcante. processo de formação de qualquer aluno, de qualquer piloto. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, Gabriela, Maria Gabriela, também você, Camila, como foi o voo solo de vocês? Partilhem essa história que com certeza é uma história bacana também. Sim. Bom, meu voo solo, né? Já faz um tempinho que aconteceu, mas eu lembro que a gente fica muito apreensivo no começo. Ai, será que eu vou solar? Será que eu não vou solar? E eu lembro que eu tava com uma instrutora também, a Nayara, eu tenho muito carinho por ela. E ela tava comigo naquele momento e eu lembro que ela queria ver a minha tomada de decisão, né? Ver como que eu tava, pra ver se me liberava ou não pro solo. Daí foi nesse momento que ela percebeu que eu já estava conseguindo fazer tudo assim, conforme dentro dos padrões, né? Pra solar. E daí ela falou: olha, você vai tá liberada pro voo solo. E se quiser solar ainda hoje, a gente sola. E eu lembro que era um domingo, se eu não me engano, né? Então, domingo, a minha família toda estava em casa. E eu falei, eu quero solar ainda hoje. Eu tinha voado de manhã e eu ia solar à tarde. Só que daí acabou que ela teve algum imprevisto e eu não consegui fazer o voo à tarde, né? E foi ficando para outro dia. Então, assim, a minha ansiedade foi aumentando cada vez mais. Ficou pra, acho que é pra terça-feira da mesma semana, né? E eu cheguei lá, eu lembro que eu tava muito nervosa, porque você sabe que não vai ter o instrutor ali do seu lado. Qualquer coisa que acontecer, você vai olhar pro lado e não vai ter ninguém. O avião vai estar Nas na suas sua mão. mãos. Vai ter que, né, dar conta. Daí eu lembro que minha mãe foi comigo também, meu namorado, meu pai não quis saber de junto. Ele falou, ai, não vou aguentar, eu acho que é muita emoção, assim, ele também fica muito apreensivo, assim, né, com medo. E daí eu lembro que a gente fez um turninho de pista juntas, né? E depois a gente pousou, daí ela falou, então agora a gente vai passar o plano de voo presencialmente. Naquela época ainda tinha lá a Um papel, né? A sala yes. sala IS, a gente foi até lá. Eu levei pela primeira vez o plano de voo, ele pegou o plano, daí depois a gente foi. Eu lembro que nunca tinha acontecido, mas na hora da decolagem, quando eu fui dar motor, pousou um monte de quero-quero assim na frente da pista. Eu pensei, nossa, e agora? O que eu faço? Eu falei, eu vou dar um motorzinho, ver se eles se assustam, né? Daí dei um pouquinho de motor, voaram, ai, graças a Deus. Dei motor, fui. A hora que eu rodei o avião, né? Que eu tirei o avião do solo, daí que a ficha caiu, que de fato eu tava sozinha. Né? Eu solei no aeroporto de Londrina. Uhum. Daí fiz o circuito bonitinho. Qual que era o avião? Era o Papa Romeo, o BLO, o Bravo Lima Oscar, não lembro, Papa Romeo Bravo Lima Oscar. É o Cessna. Cessna Cessna 52. 52. Esse daí eu acho, se eu não me engano, é Cessna 150 até. E daí a gente, ali na perna do vento, né, que é quando a gente tá paralela à pista, eu pensei, ai, agora tem que pousar o avião. Já que decolou, tem que pousar, né? Pousar. E daí também, a hora que eu ingressei com o avião na final, a gente no aeroporto de Londrina tá muito acostumado com o papi, se balizar pelo papi. Eu lembro que o papi tava desligado, nunca tinha acontecido também. Eu solicitei pra torre pra ligarem pra mim de novo. Não é uma coisa que é necessária num voo visual, mas ali como a gente tem costume, a gente gosta de fazer igual a gente treinou, né? Solicitei pra ligar o papi. Fui, fiz o pouso, deu tudo certo, foi um pouso normal, né? Tranquilo. Não quebrou o Não avião. quebrei o avião, graças a Deus não quebrei o avião.
E eu me senti aliviada a hora que a gente tá no solo, né? Eu me senti aliviada, fiz o táxi. A hora que eu estacionei, eu lembro que foi um sentimento, assim, muito bom, sabe? De dever cumprido. Ai, consegui, passei por mais essa etapa. Eu lembro que no dia tava muito frio também, não tinha banho de óleo lá, né? Então eles me deram banho de champanhe. E tava Nossa, frio pra caramba. que chique, Nossa, eu né? lembro que eu tremia, assim, de frio. Eu tenho um vídeo gravado. Mas Uhum. você viu Nutella, né? O pessoal Primeira fala. vez que eu fico sabendo que alguém teve um É, batismo de champanhe, você olha. viu? Mas foi, assim, foi um momento muito marcante na minha vida. Eu não me esqueço de nenhum Uhum. detalhe do voo solo. A gente acaba ganhando muita confiança, né? Nesse momento, assim. Foi muito legal. Já sai, né? Aham. Parece o Tom Cruise ali, né? Sim. Top Gun. Agora você, como é que foi a sua Deixa eu só fazer experiência? uma parte. Eu acho que esse momento que a gente tá na perna do vento, que a gente olha pra pista, Né? Uhum. todo mundo que eu conversei, os meninos que fizeram o curso de teórico comigo, todo mundo fala desse momento. É o momento que você tá lá e você olha a pista lá embaixo e fala, vou ter que descer. Você se dá conta, Você né? se dá conta, é Aham. uma história. Acho que Acho que é um sentimento em comum, né? É. Entre os pilotos. e você olha, você tá sozinho, né? Uhum. Bom, o meu solo foi recentemente. Para mim foi muito mais emocionante, muito mais. Perdão, mas é porque eu tinha uma responsabilidade maior porque tava meu pai e minha mãe lá. Uhum. Meu pai no meio do matinho me filmando e a minha mãe mandando WhatsApp chorando pra família que eu ia voar sozinha. E o meu não teve aviso, não. Foi tipo, tô descendo. E eu tava muito ansiosa pra esse momento. Que por mim, eu tenho uma autoestima que bate no teto. Então, por mim, eu tinha solado 10 aulas atrás, né? É, Primeira hora, a Camila né? me falava, ó, por mim eu solo hoje. Eu solo... Olha, eu já tô Falei, eu pronta, sei que viu? você sola. Eu tenho coragem, como se bastasse só coragem, né? Então, eu tava esperando muito esse momento. Tava vendo a hora que eu ia abrir a porta e, ó, pé na bunda do instrutor pra ir sozinha. E daí tava meu pai e minha mãe, não foi avisado. E aí um dia eu achei que ia solar uma missão anterior. E tinha um vento de través e o meu instrutor não me soltou solo. E eu tava na minha ansiedade ali tão grande que eu cheguei em casa, eu tive que tomar um remedinho pra dar uma acalmada, de tão grande que era a ansiedade. Falei, eu tenho que eu não vou solar. Tem que colocar na cabeça que eu não vou. E eu coloquei tanto que eu achei que eu não fosse na próxima aula. E aí a gente fez uns 4 TGL, né, toque arremetida. E aí o Luiz Fernando, que foi quem me soltou o solo, falou, ó, entra pela taxiway. Aí eu percebi que eu ia solar. Nossa, mas eu fiquei numa alegria. Eu dei um gritado. Ele olhou pra mim e falou, menos, Camila, senão a gente para agora. Aí eu esperei ele descer do avião pra comemorar, né? Passei pela minha mãe e falei, tô sozinha, chorando. Passei pelo meu pai ali no ponto de espera da Uno. Aí meu pai fez assim, tipo, vai dar tudo certo. E eu tava só alegria. Aí decolei, me senti em casa. Foi tranquilíssimo. Fui, girei, entrei na perna do vento. Tranquila. A perna do vento, dei aquela olhada e falei, tem que descer. Tem que descer. Fui, girei base, vim, fiz a rampa. A hora que tá chegando na cabeceira, a minha perna começou a tremer, involuntariamente. Falei, esse não é o momento. Falei, eu preciso, né? Esse. Aí calcei assim o calcanhar um pouquinho mais no chão pra dar uma firmada e falei, eu vou ter que pousar. Tá meu pai e minha mãe assistindo, tá meu instrutor colocando confiança em mim, eu vou ter que fazer. E aí deu certo, foi um pouso, não foi um pousão, né? Acho que o solo normal, nunca está mais bonito, Uhum. né? Foi um bom pouso, um pouso seguro. E aí também depois, na hora que eu vi que deu certo, só alegria. Só comemoração. Não, você sabe que eu tentei transferir em palavras o sentimento que é pra contar. Mas eu acho que tem coisas que só quem vive entende a emoção. Sim. E o solo é uma dessas emoções. Uhum. Pra mim foi difícil, eu demorei um pouquinho mais, eu tive um pouquinho mais de dificuldade no pouso. Mas a hora que você consegue é uma sensação de dever cumprido, é uma sensação de orgulho. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma por ter conseguido. É uma sensação... Até de liberdade. Né? Nossa, não tem palavras que descreva, assim. E pra mim, muito especial, porque tava meu pai e minha mãe lá. Uhum. Meu pai com 48 anos de aviação,
me gravando, emocionada, Torcendo. Foi E muito qual bom. foi o avião que você solou? Foi no Uno, no uniforme November Oscar, lá da Volare. É o Cessna, né? É o O Cessna Cessninha, 152 também. Maravilha, que bacana. Parabéns aí, né? Realmente é algo que marca a vida de qualquer piloto, né? Falando em mulheres na aviação, a gente acaba entrando sempre nesse assunto de preconceitos, né? Então, vocês já sofreram algum tipo de preconceito em relação a essa questão da aviação, de serem pilotas, de estarem na área, ou não? Tudo normal, tudo tranquilo? Como é que é um pouquinho a história de vocês em relação a isso? E como vocês lidam com essa situação? Se já sofreram ou se há preconceito, como vocês lidam com isso? Sim. Então, no meu caso, assim, graças a Deus, nunca sofri preconceito. Pelo menos não diretamente. Em sala de aula já ouvi, assim, algumas piadinhas que daí no final a pessoa fala, né, eu tô brincando, né? Mas eu tento lidar de uma forma leve. Então, assim, diretamente, por parte de homens, eu nunca sofri preconceito. Pelo contrário, sempre fui muito bem respeitada. Em uma ocasião, antes de eu me tornar piloto, quando eu falava, né, que eu queria ser piloto de avião, teve uma mulher que teve uma atitude preconceituosa comigo, né? Ela me perguntou o que eu queria ser. Eu falei que eu queria ser piloto de avião e ela falou, nossa, que horror. Nunca que eu deixaria uma filha minha ser piloto de avião. Isso daí não é profissão para mulher, né? E sorte que naquele momento eu tava muito calma, então eu tentei levar de uma forma leve. Eu expliquei para ela que tem muitas mulheres hoje em dia na aviação, cada vez mais, né? Mais mulheres na aviação, que a gente tem capacidade, assim como qualquer homem. E fiquei muito triste pela filha dela, né? Assim, não, uma mulher falar isso da outra, mas eu tento não guardar nada disso pra mim, assim, mesmo até se por um acaso algum dia eu passar por um preconceito mais forte, eu vou tentar lidar de uma maneira leve, lógico que me impor, mas não guardar isso pra mim, porque eu sei que eu sou muito mais do que tudo isso, sabe? Você, E você, Camila? Eu nunca senti preconceito. Uma piadinha, assim, alguém falando? Então, é mais fácil eu ter feito piadinha com alguém. Falar bem a verdade. A aviação, apesar de ser um ambiente muito masculino, eu advogo na área criminal. Então, eu tô acostumada a lidar com isso, a frequentar ambientes masculinos. E na aviação nunca tive nenhuma situação, nunca passei por nenhuma situação. E se passar também, é o que menos importa, eu tiro numa boa e não faz diferença, não. Maravilha, muito bem. Bom, pessoal, estamos aí nos aproximando do final desse nosso bate-papo, podcast. O tema do nosso podcast é Mulheres na Aviação. E eu gostaria que vocês compartilhassem conosco qual foi o fato mais marcante que vocês até hoje vivenciaram na aviação, tirando o voo solo. Que o voo solo é algo realmente que marca, como vocês bem pontuaram, mas tirando o voo solo, algo que também foi marcante, inesquecível e que vocês levam aí pro resto da vida. Quer começar? Eu vou começar, eu tenho uma história boa. Eu acho que a minha terceira hora de voo foi com uma instrutora mulher, a Giovana. Hoje ela não tá mais na Volare, ela tá na Azul, né? E no dia que ela me deu aula, eu perguntei pra ela quantos anos ela tinha, ela tava com 23 anos. Exatamente a mesma idade da minha filha. E eu me emocionei muito naquele dia, porque eu falei, puxa vida, eu, uma mulher já mais madura, tô tendo aula, tô aprendendo com uma moça que tem a idade da minha filha. Isso pra mim foi porque a gente tem aquela ideia formada na nossa cabeça que os mais velhos ensinam os mais novos. E eu achei muito bonito, assim, eu estar tendo aula com uma moça que tinha a idade da minha filha. E muito competente, por sinal. Isso pra mim foi muito marcante, assim, eu me senti orgulhosa dela.
Muito orgulhosa. E hoje ela está na Azul. Tá na Azul. E você, Gabi? Eu acho que na aviação a gente tem muitas lembranças boas, mas eu tenho um fato marcante de uma pessoa boa, mas que é uma história um pouco mais triste, né? Sobre instrutor de voo também. Eu tive um instrutor durante o meu curso de piloto privado que me ajudou muito, mas muito. No início do curso de piloto privado eu tive algumas dificuldades e ele foi quem literalmente assim pegou na minha mão e falou: "Não, a gente vai fazer dar certo". Então ele teve muita paciência comigo, me ensinou muitas coisas que eu não sabia e fez a maioria dos meus voos do curso de piloto privado. E eu tinha um contato muito grande com ele, né? E infelizmente, daí teve eu acho, não me recordo agora o ano, mas ele faleceu num acidente aéreo. E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei muito mal, porque de fato foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, né? Então, eu tenho muito carinho, muito respeito por ele, assim. E na nossa profissão a gente passa por momentos assim, infelizmente, né? E que ano que foi, mais ou menos? Olha, eu não me recordo o ano que ele faleceu, mas eu acho que foi em 2020. Foi ali, acho que durante a pandemia, 2022. Uhum, Acho que naquele período, mais ou menos. uhum. Não vou me recordar agora. Mas foi uma pessoa que me marcou positivamente, mas também que tem uma história muito, muito triste. Uhum. Né? Sim. E essas pessoas acabam sendo referências, né, pra gente. Referências como pessoas, como profissionais, né, instrutores, aviadores, então isso é bem bacana. Conta pra gente como foi seu voo solo. Eita, o meu voo solo, olha aí. O meu voo solo bem rapidinho, foi com o Paulistinha, foi um avião convencional, Que legal. o PPHPL, o Olha. Papapá Hotel Papa Lima, e em Rio Claro, era o clube de Rio Claro, e é o que vocês descreveram, né? Toda aquela sensação, aquela descarga de adrenalina, né? Que a gente fica todo... Mas foi muito, muito bacana. E o avião convencional, claro, a questão, principalmente na decolagem, né? Que você tem que ter todo um cuidado, pilonar, né? E ao mesmo tempo, na hora do pouso, você tem que ter todo um cuidado também, 3 pontos e tudo certinho, né? Eu me lembro que deu ali 2, 3 pulinhos, mas não quebrou o avião. Mas foi muito bom também. E ao contrário de vocês, eu não tive nenhum tipo de champanhe, nada. O meu foi óleo e derivados. Ai, o que me preocupa é esses derivados. Porque lá me falaram que ia colocar até xixi de cachorro. Mas isso é o mínimo, viu? Isso é o mínimo. Mas assim, a gente tá tão emocionado ali, tão que pode, não tem problema. A minha roupa eu joguei fora, né? Não deu para aproveitar nada. Mas é muito emocionante. Velha, né? Com certeza. E você, Camila, alguma pergunta que eu não fiz? Não me ocorre nenhuma pergunta agora. Então, agora vocês têm aí os microfones livres para deixar uma mensagem para as nossas estudantes e para as mulheres de modo geral. Então, fiquem à vontade. O microfone é de vocês. Eu queria dizer para as meninas que que seja um pouquinho de vontade de entrar para aviação, que façam. Eu acho que mulher é mais dedicada, é mais caprichosa. Se eu pudesse escolher no futuro entrar num avião, eu escolheria uma aeronave comandada por uma mulher. Eu acho que nós mulheres nós já conquistamos vários espaços, nós já somos maioria em muitas áreas e eu espero que no futuro a aviação seja uma dessas. Sim. O que eu tenho para falar para as mulheres, principalmente para as que estão começando na aviação, né? É que a aviação é um setor ainda dominado, né, por homens, o que não tem problema, afinal de contas não é uma competição. Mas eu acho muito legal o número de mulheres estar crescendo na aviação, porque eu percebo a dedicação das mulheres, eu percebo o talento, a garra. Eu tenho muitas alunas mulheres, né? Então eu percebo o quanto as mulheres são dedicadas
E falar para as meninas não terem medo de ocupar espaço dentro de um cockpit, buscar muito conhecimento para lidar com diversos fatores, obstáculos dentro da aviação, né? A gente precisa estar muito preparada e, e persistir, ter muito foco. A aviação tem que ter muito foco e muita garra. Muito bem. E olha, uma partilha também interessante para complementar a fala de vocês. Nós temos aí o projeto dos foguetes. E ano passado, no Rio de Janeiro, a nossa equipe foi campeã, 2 meninas. Olha, que legal. Esse ano nós tivemos a primeira Copa Fundamental anos finais, 7º ao 9º. As campeãs, 2 meninas, que vão para São Carlos em junho, representando, né, o INSA e também aqui a cidade de Cambé. E o estado do Paraná, consequentemente. E agora, dia 14, nós temos a etapa da Copa de Foguetes, nível 4, ensino médio. E vocês puderam ver, quando vocês chegaram aqui na nossa sala Maker, várias meninas participando, né? Que orgulho! Então, assim, realmente é algo que qualquer área não tem esse negócio, né? É uma área só de homens ou só de mulheres. Não, hoje realmente a gente percebe o quanto as mulheres cada vez mais estão ocupando esses espaços, né? E fazendo bonito e realmente atuando com profissionalismo, com competência e com qualidade, né? E o interessante é que não só no cockpit, mas também muitas mulheres na manutenção, Sim. na engenharia, no desenvolvimento de projetos aeronáuticos, né, aeroespaciais. Então, isso é muito bonito e realmente, assim, cada vez mais possamos ver essas mulheres atuando e conquistando aquilo que elas querem. Né? Então, a gente agradece. Muito obrigado, Gabriela, pela sua participação. Camila também. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Nós agradecemos a todos os ouvintes também, aqueles que estão nos acompanhando. Curta, comente e compartilhe. Podcast Papo Cabeça do INSA. Valeu, gente. Grande abraço.